Olá, eu sou o Andrés Oliveira com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é o plano econômico do PT. Esse tema foi proposto pelo Sr. Wagner Silva através de e-mail. Ele propôs que eu assistisse o programa do Jornal da Cultura do dia 4 de março, dia que o Sr. Lula foi levado coercitivamente para depor na Polícia Federal. E lá havia um debate acalorado entre o senhor Marco Villa, historiador e de direita, com o senhor Paulo Frateschi, secretário de Comunicações do PT, e que tem no seu currículo ter sido guerrilheiro e terrorista no governo militar. Bem, o senhor Paulo Frateschi ele propõe um programa econômico para ser aplicado no governo Dilma e que faria o Brasil sair dessa crise. Então eu vou falar sobre o que o senhor Paulo Frateschi falou, o senhor Marco Villa debateu, mas eu não vou falar o que o senhor Marco Villa falou. O que o senhor Marco Villa falou você assiste aí no vídeo que está na descrição. Eu vou falar coisas a mais, eu vou dar a minha opinião, a minha solução sobre esse caso. Então eu vou começar aí pontuando o que o senhor Paulo Frateschi falou em relação ao seu plano econômico. Mas primeiro ele começa dizendo que a direita tem inveja do PT porque o PT colocou 40 milhões de brasileiros na classe média. Bom, eu fiz até um vídeo sobre isso, demonstrando que, na verdade, o PT não fez nada disso. Ele colocou as pessoas na classe média na base do canetaço. O que quer dizer isso? Ele simplesmente, de um dia para a noite, ele resolveu definir que classe média é aquele que ganha acima de R$ 291 e menos que R$ 1.019. Ou seja, quer dizer que você pode ganhar menos que o salário mínimo e ser classe média. Ou ganhar milão e ser classe média alta. Então realmente o PT é maravilhoso na sua caneta. Aí ele diz o seguinte, que a direita quer derrubar o governo Dilma, né, fazer o golpe, porque está se aliando ao mercado. Aí eu pensei, o mercado, todo mundo está aliado ao mercado, porque o mercado, né, lato sensu, é tudo aquilo que compra, vende, as grandes empresas, pequenas empresas, né, microempresários. Mas aí ele define o que ele quer dizer com mercado. Ele não quer dizer o mercado em geral, ele quer dizer o mercado estrito sensu, o mercado financeiro. Ele diz que o mercado é composto por, restringe ainda mais, diz que o mercado é composto pelos especuladores, pelos agiotas e pelos rentistas. E ainda vai mais além, diz que o grande vilão do mercado é o rentista. O que é o rentista? O rentista é o investidor que vive de rendas, rentista. Então, quando se fala isso, e ele mesmo, imagino que ele quer dizer o quê, né? Aquele milionário, né? O bilionário que coloca o seu dinheiro, não trabalha e ganha sem trabalhar, né? Só que o conceito de rentista não é bem esse, né? O rentista tem, lógico, tem esse milionário que põe o dinheiro lá, né? O que ganha na Mega Sena, põe o dinheiro lá, mas também tem as empresas em geral que querem fazer investimentos sem muito risco e o capital internacional, que eles detestam capital internacional, né? O capital internacional. E o rentista, né? Esse, quando se fala rentista, é renda fixa, né? Agora, quando você fala também que ganha sem trabalhar, e Bolsa Família é o quê? O cara ganha assim, fazendo o quê? Ele não trabalha e ganha. Então é um tipo de rentista. Então quer dizer que o próprio governo que não gosta de rentista está, né, fazendo rentistas aí. Mas, né, está passando essa fase. Quem que define a renda, né? Essa renda fixa é o governo com sua taxa de juros. É o governo que vai dizer quanto que o rentista vai ganhar ou não vai ganhar. Então hoje o governo definiu como 14,5%.
Então, se alguém é culpado pelos rentistas, é o governo PT. Não tem nada a ver com a direita. Que direita está se aliando para golpe por conta de rentistas? E ele fala o seguinte, que o governo do PT foi tão bom que teve uma época que a taxa de juros estava 7,5%. E que ele gostaria de voltar a 7,5%. Eu também gostaria, na verdade eu gostaria que fosse 3%. Porque quanto menor a taxa de juros, mais baratas são as coisas. Mais barato o cartão de crédito, mais barato para você comprar um carro, mais barato para você comprar uma casa. Então tudo fica mais barato. Com a taxa de juros mais alta, tudo fica mais caro. Fica mais difícil de você financiar aquele carro ou pagar esse cartão de crédito. Em contraposição a isso, uma taxa de juros alta, por que essa taxa de juros está alta? Porque o governo precisa captar esse dinheiro internacional que eles tanto detestam, esse capital internacional que eles tanto detestam. Se você tem um juro alto, o capital internacional vai investir no país. Melhor investir com 14% do que com 7,5%. Mas também não é só isso, né? É um binômio. É taxa de juros e risco. Porque, por exemplo, os americanos nos Estados Unidos, a taxa de juros é 0,5%, mas o risco lá é quase zero. Aqui é 14,5%, mas o risco aqui está ficando um pouco alto, né? Porque a política está implodindo. Veja a Venezuela. A Venezuela é mais de 20%. Porque lá, qualquer momento, Maduro fala, não vou pagar mais nada, e pronto. Dá o calote. E aí as pessoas que investiram, apesar de ter investido com a taxa de juro alta, não tem o retorno que ela imaginava e perde o seu dinheiro. Agora, por que é necessária essa entrada de dinheiro? É por conta do agiota? É por conta do especulador? Primeiro que isso não tem especulação, né? O juro, a taxa é fixa, então não tem especulação de mercado. Isso, como que o dinheiro internacional, o capital internacional entra no país? Ele entra através de títulos da dívida pública brasileira. E para onde que vai então esse dinheiro? Vai para os cofres do governo. Para quê? Para pagar a Previdência, pagar o SUS, pagar a educação, pagar os programas sociais. Então o governo reclama desse capital internacional, mas ele vive desse capital internacional. Claro que não é só isso, tem a balança comercial, né? Mas grande parte vem desses famosos rentistas que o senhor Paulo Frateschi não gosta. Quer dizer, ele não entende nada de economia. É um Zé Mané. É um Zé Mané completo. Inclusive esses rentistas pagam o quê? Infraestrutura. Pagam tudo no país. Né? Pagam até as Odebrecht da vida e por aí vai. Então, passando dessa fase aí dos rentistas, né, que eu acho que ele tem algum problema mental, aí ele fala que nós temos as reservas internacionais altas, e temos mesmo, né? Temos por volta de 370 bilhões de dólares. E ele fala, vamos gastar essas reservas, vamos gastar para infraestrutura, vamos gastar para dar dinheiro para os pobres, vamos dando dinheiro para os pobres, vai fomentar o consumo, as empresas vão crescer. Não, nada. Como é que você vai fazer dar o dinheiro para o pobre? Vai dar através de bolsa. E essas bolsas que o PT está fazendo não inserem no mercado de trabalho. Então não insere nas indústrias. Então as indústrias também não vão crescer. Então assim, ó, esse senhor aqui, ele é meio abobalhado. E outra, essas reservas internacionais que nós temos, para que nós temos? Eles têm usado as reservas assim por muitos anos para controlar o câmbio. Eu, como liberal, prefiro que o câmbio seja livre. Mas eles tentam, por conta da balança comercial, que o dólar fique por volta de 2. Hoje eles não estão conseguindo porque está tão ruim o cenário econômico que eles não conseguem. Mas também não é só isso. Essa reserva é para demonstrar para o mundo, para esses rentistas, que nós temos um cofre cheio,
que se acontecer qualquer coisa como está para acontecer aqui no Brasil, né, nós podemos ainda honrar com nossos compromissos. Eles fizeram um investimento aqui, apesar das ebulições aqui políticas, nós temos como pagar. Então ter essa reserva é boa. Agora o senhor Paulo Frateschi quer gastar toda a nossa reserva. E aí, como que nós ficamos? Né? Difícil explicar, né? O senhor Paulo Frateschi aí realmente é um gênio da economia. Aí ele vai assim, aí sim, ele é uma pérola agora. Olha a pérola, ele lança a pérola. Nós temos que usar o pré-sal, usar o petróleo para programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Meu Deus, será que ele não lê nada, ele não assiste TV, ele não vê internet, ele não compra um jornal, não compra uma revista? O pré-sal já era. Não é que já era, o pré-sal realmente para o futuro, daqui a, sei lá, 100 anos, vai ser realmente uma joia da coroa, mas hoje é tão caro extrair esse pré-sal que ele não é competitivo no mercado internacional. Então nós não conseguimos vender isso daí para fora, então nós não conseguimos fazer caixa, não conseguimos fazer dinheiro. Como é que nós vamos pagar Minha Casa Minha Vida com uma coisa que a gente não consegue vender? E o petróleo em geral, a Petrobras está quebrada. Por quê? Porque o PT quebrou a Petrobras. Então nós não temos esse dinheiro que ele quer aí para fazer Minha Casa Minha Vida. Ele está completamente louco. Aí ele fala o seguinte: não, porque né, os bancos, né, o mercado financeiro, né, como falou os rentistas, tudo que quer dizer com finanças, para ele são vilões. Aí ele fala assim: porque veja que teve uma época que o PT lançou um programa que os bancos públicos diminuíram suas taxas de seus juros e começou uma guerra de juros que diminuiu o spread. O spread é o valor, o custo do empréstimo com o valor da venda desse empréstimo entre bancos, só entre bancos. Isso que é o spread. Então, se você diminui o spread, também diminui o lucro dos bancos. Se você diminui o lucro dos bancos, aí ele fala: que beleza, banqueiro ganha menos. Ganha menos, mas paga menos imposto, emprega menos. O cobertor é curto, você puxa aqui e vai lá, não tem como ele quer, porque ele acha que ele detesta os banqueiros, só que os banqueiros dão dinheiro ao país também. Felizmente, infelizmente, aí já não sei, aí é com ele. Mas é loucura, ele quer fazer a guerra de spread aí de novo, que não vai dar em nada. Aí ele fala assim: porque os tributos têm que ser progressivos, porque né, o rico tem que pagar mais tributo. E no caso rico, ele não está falando pessoa física, né? Ele está falando das grandes empresas e tal. Quanto mais você onerar as grandes empresas, menos elas contratam, menos elas produzem, mais as coisas ficam caras, a população sofre. Tributo progressivo é a mesma coisa que começar a acabar com o país. Nós já temos aí tributo progressivo, aí, por exemplo, imposto de renda. Eu tinha funcionária que eu aumentei, ela pediu para aumentar o salário, eu aumentei e ela ultrapassou de uma faixa para outra. Quando ela foi pagar o imposto, ela acabou recebendo em termos de renda menos do que quando ela ganhava menos. Então, é ridículo isso aqui, esse negócio de tributo progressivo. Percentual é percentual. 10% é sempre 10% para todo mundo. Eu acho que não tem que ter tributo progressivo, porque isso é coisa de comunista mesmo. Marx falava isso: vamos aumentar os tributos para os ricos, para que eles comecem a ficar pobres, até eles encostarem no proletariado, todos sejam proletariados, e aí haja uma comoção pública, e aí o grande líder, né, vai lá e toma conta de tudo. Veja aí meu vídeo sobre Marx e o marxismo aí. E aí a última proposta econômica dele é dizer que o mundo tem propostas desenvolvimentistas como sociais-democratas, tipo PSDB da vida aí. Assista o vídeo do PSDB também. Os sociais-democratas. A social-democracia para um PT que é um comunista revolucionário é só uma fase para atingir a meta do comunismo. Então é perigoso, quanto mais bolsas eles fazem, mais eles querem atingir
esse intuito. Nós não podemos deixar. E aí ele para de falar de economia, eu também vou parar de falar de economia, e vem aqui só o último aí, ele fala o seguinte, que nessa questão dos rentistas e tal, que esse dinheiro que eles ganham sem trabalhar, que não é só pessoa física, né, mas o mercado internacional ganha, é uma mais-valia que foi tirada do proletariado. Mais-valia, em termos genéricos, é o lucro, que foi tirado que deveria ter sido pago ao trabalhador e não foi pago. Então o que ele quer é que isso seja revertido de alguma forma. Então ele quer fazer o quê? Quer dizer, a taxa de juros é 14,5% lá para o mercado internacional. Ele chega e fala, bom, 10% eu vou pagar para vocês de juros e 4% eu vou tomar como se fosse tipo um tributo. Se ele fizer isso, é calote. Se ele fizer um calote desse, ninguém mais injeta dinheiro no governo. E se ninguém mais injeta dinheiro no governo, acabou o cofre do governo e pronto, fim de papo, ninguém ganha mais nada. E por fim, ele fala só uma coisa aqui em relação à questão do Lula ter levado coisas do Planalto, né, o crucifixo aleijadinho, companhia limitada, dizendo que todos os outros fizeram. Prenda os outros também. Eu não tenho corrupto de estimação, como dizem por aí. E só para dizer que é chutômetro, existem duas leis aí. Uma lei 8.027 de 90, que fala sobre isso, a proibição, e o decreto 4.081 de janeiro de 2002, especialmente o artigo 10, parágrafo 2º, que vai falar isso que não pode. Então, tá joia, pessoal. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. E a proposta do governo aí de economia é maluca. Tchau, tchau.